Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conheça Sua Bíblia. Esse é o nosso quinto encontro conversando a partir do livro de Esther. Eu espero que vocês estejam bem e oro para que essa noite seja uma noite muito especial de crescimento no nosso conhecimento das Escrituras. Bem, quero convidar você para a gente ler o capítulo 5 do livro de Esther, porque hoje a gente tem mais um desdobramento desse drama intenso que Esther, Mardoqueu e todos os judeus vivem nesse cenário assustador na cidadela de Suzã, no Império Persa, tempo do rei Xerxes. Vamos lá, o texto diz assim, olha só. 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou na ponta do cetro. E o rei lhe perguntou: "O que há, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino, lhe será dado." Respondeu Esther: "Se for do agrado do rei, venha com Amã um banquete que lhe preparei." Disse o rei: "Tragam Amã imediatamente para que ele atenda o pedido de Esther." Então o rei e Amã foram ao banquete que Esther havia preparado, e enquanto bebiam vinho, o rei tornou a perguntar a Esther: "Qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual é o seu desejo? Mesmo que seja metade do reino, lhe será concedido." E Esther respondeu: "Este é o meu pedido e o meu desejo. Se o rei tem consideração por mim, e se lhe agrada atender e conceder o meu pedido, que o rei e Amã venham amanhã ao banquete que lhes prepararei. Então responderei a pergunta do rei." Naquele dia, Amã saiu alegre e contente, mas ficou furioso quando viu que Mardoqueu, que estava junto à porta do palácio real, não se levantou nem mostrou respeito em sua presença. Amã, porém, controlou-se e foi para casa. Reunindo seus amigos e Zeres, sua mulher, Amã vangloriou-se da sua grande riqueza, de seus muitos filhos, e de como o rei o havia honrado e promovido acima de todos os outros nobres e oficiais. E acrescentou Amã: "Além disso, sou o único que a rainha Esther convidou para acompanhar o rei ao banquete que ela lhe ofereceu. Ela me convidou para comparecer amanhã. Mas tudo isso não me dará satisfação enquanto eu vir aquele judeu Mardoqueu sentado junto à porta do palácio real." Então Zeres, sua mulher e todos os seus amigos lhe sugeriram: "Mande fazer uma forca de mais de 20 metros de altura e logo pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela. Assim você poderá acompanhar o rei ao jantar e alegrar-se." A sugestão agradou a Amã e ele mandou fazer a forca. Vamos lá. Cada semana a história fica mais complexa, no desdobramento das insanidades e da maldade capazes de habitar o coração humano, né? O que está acontecendo aqui? Só para recapitular, no capítulo 4, a gente tem aquela narrativa de Mardoqueu indo a Esther, suplicando a ela que interceda em favor do povo judeu que tem os seus dias contados. Lembrando, inclusive, de que ela não terá sua vida preservada pelo simples fato de ser rainha. Quando o rei descobrisse a sua origem, ela e os seus também seriam exterminados. No finalzinho do capítulo 4, Esther então está determinada a interceder pelo seu próprio povo. Ela só pede que Mardoqueu e todos os judeus se unam a ela e às suas servas por 3 dias em jejum e em oração, para que eles pelejem juntos essa batalha. A gente chega no capítulo 5, que começa dizendo que os 3 dias então de jejum se passaram e Esther, mantendo a palavra que ela tinha dado ao seu pai adotivo, Mardoqueu, arrisca entrar na presença do rei sem ter sido convidada. Lembrando, como a gente viu no capítulo 4, que o risco que ela corria ao fazer isso era o de ser decapitada. As pessoas que fossem à presença do rei sem terem sido convidadas, mesmo que fosse a rainha, elas poderiam ser mortas por esse ato de invasão da privacidade da sua majestade o rei. A única forma delas serem poupadas da morte, se fossem sem terem sido convidadas, seria o rei estendendo o seu cetro na sua direção, num ato de misericórdia. Esther arrisca entrar na presença do rei, ou seja,
ela coloca a sua vida em risco em favor do seu povo. E quando ela arrisca entrar na presença do rei, ela se depara não com a fúria do rei, que era apaixonado por ela, mas com a sua misericórdia. Ele estende o seu cetro na sua direção. E eu já queria fazer uma pausa aqui. Eu acho que é uma constatação interessante de ser feita a partir desse ato do rei. Quero lembrar você, se você está acompanhando as nossas conversas e presenciou, por exemplo, tudo que foi relatado nos capítulos antecessores, o rei Xerxes, ele destitui, essa é a palavra, uma rainha do posto porque ela contrariou a sua ordem. Ele consente com o extermínio dos judeus e diz que ele está disposto a bancar isso. Quando Amã oferece dinheiro, ele diz, pode guardar esse dinheiro. Quando a notícia do extermínio dos judeus é espalhada pelo império e as ruas de Suzã são tomadas de confusão e de choro, ele está no palácio bebendo com Amã. Ou seja, há muitos indícios de que esse homem tem uma casca que protege o seu coração e o torna insensível à dor alheia. Ainda assim, aqui no capítulo 5, nos primeiros versos, a gente tem uma demonstração de um ato de misericórdia dele para com a rainha. Claro, uma mulher por quem ele estava apaixonado, tem toda essa leitura que você pode fazer. Mas o meu ponto aqui de destaque é o seguinte, mesmo nos cenários mais vis, mesmo as pessoas mais perversas, mesmo nas histórias mais cruéis, com as personagens assim, cuja vida nos causam mais repulsa, é possível a gente encontrar sinais virtuosos, sinais de misericórdia. Isso aponta para um fato do qual a teologia trata, para o fato de que o pecado, a queda, nos comprometeu, usando uma linguagem teológica da tradição reformada. Nós fomos profundamente depravados pelo pecado. A teologia reformada se vale, por exemplo, da expressão depravação total, para dizer que todas as áreas da nossa vida foram comprometidas por essa ruptura com Deus. Então, mesmo nos cenários de maior depravação, ainda assim é capaz da gente encontrar resquícios da bondade que é resultante do fato de termos sido feitos à imagem e semelhança do Criador. Você pode olhar para a história, você pode ler, por exemplo, a história das personagens mais vis que esse mundo já conheceu. Você pode pensar nas pessoas com as quais você convive ou das quais você tem ciência e observar, por exemplo, como mesmo no ápice da sua maldade essas pessoas ainda conseguem cultivar, mesmo que em relação a um ou ao outro, pequenas demonstrações de bondade. Aí eu volto então à reafirmação teológica. Não existe homem ou mulher que por mais comprometidos e engajados com uma vida de malignidade estejam, não possam encontrar dentro de si os resquícios da imagem de Deus que todos carregamos, todos. Isso significa que, da perspectiva do Evangelho, existe a possibilidade de toda e qualquer pessoa refazer a sua história, mesmo que o que apareça em preponderância dentro de si seja a maldade. O Evangelho de Jesus é a boa notícia de que existe a possibilidade de todos refazermos a nossa história. Então aqui há um rei carregado de maldade, mas que tem um ato de misericórdia. Ele estende o seu cetro e pergunta à rainha, o que você deseja? O que te traz aqui? Ele já se adianta e diz, peça o que você quiser, porque eu concederei a você o que você me pedir, mesmo que seja a metade de todo o meu reino. E aí Esther, então, ela apresenta o seu pedido em etapas. Ela começa dizendo assim, eu queria que você e Amã viessem a um banquete que eu vou preparar. Se vocês puderem me dar essa honra, venham ao banquete. E o rei então diz aos seus servos, tragam Amã imediatamente. Tragam esse homem. Esse é um pedido simples. Venham ao banquete. Eu quero você e Amã aqui. Eles vão ao banquete, um organizado no mesmo dia. No banquete, o rei torna a perguntar a Esther, qual é o seu desejo? E ele reafirma, eu estou disposto a atender o seu desejo, seja ele qual for. Ele calcula um desejo extravagante e diz, novamente,
é a metade do reino que você deseja, eu ofereço a metade do reino a você. E Esther, então, repete a mesma coisa que ela disse antes. Ela diz assim: vamos fazer mais uma vez o que estamos fazendo hoje. Eu vou preparar um novo banquete para o Senhor, ó Majestade, e para Amã, seu nobre oficial, aquele que está acima de todos os outros oficiais. E vocês dois venham, e nesse próximo banquete eu anunciarei. Para o rei, isso não causa nenhum espanto. Para o Amã, isso era motivo de muita honra, um sujeito vaidoso ser convidado 2 vezes para um banquete organizado pela rainha, para pouquíssimas pessoas, na verdade só para o rei e para ele. Um sujeito profundamente apaixonado por si, pela sua imagem, pelo seu status. Para ele, essa era uma oportunidade maravilhosa de mais uma vez estar perto da família real. E assim é feito. Eles saem desse primeiro banquete, o Amã vai para casa, e no dia seguinte, de manhã, Amã sai da sua casa alegre e contente, é o que diz o texto, em direção ao palácio para participar de mais um desfrute das finas iguarias da mesa real. Acontece que, enquanto ele sai da sua casa e vai para o palácio, é o que o texto diz aqui, ele vê Mardoqueu mais uma vez junto à porta do palácio, o lugar do seu protesto. E mais uma vez ele percebe que Mardoqueu não se levanta e não mostra respeito por sua presença. E ele é tomado de uma indignação. Mais uma vez ele não se sente honrado por um homem que desobedece um decreto real que dizia que todos deveriam reverenciar sua imagem. Como ele está indo para o palácio desfrutar do banquete, o texto diz que ele se controla e ele vai embora, vai para casa. Mas ele reúne os seus amigos e, no meio de satisfação e angústia, ele revela o que está no seu coração. A gente não consegue esconder as coisas que a gente carrega no nosso coração, elas saem. Então, ele começa despejando toda a sua vaidade e toda a sua glória, dizendo, por exemplo, para sua mulher e para os seus amigos que ele é o único convidado a participar desses banquetes, que ele é um sujeito riquíssimo, que ele tem muitos filhos, que ele foi honrado pelo rei e promovido sobre todos os outros nobres e todos os oficiais do império, que a rainha o convidou para acompanhar o rei no banquete que ela tinha oferecido e que ela ofereceria no dia seguinte. Ele está, assim, despejando sobre os outros toda a sua arrogância, toda a sua soberba, numa daquelas conversas que quando a gente participa delas, a gente não aguenta 5 minutos, certo? A gente não aguenta 5 minutos de conversa com gente soberba. Isso deve ser um alerta para que todas as vezes que a gente se perceber fisgado pelo orgulho, porque todos lidamos com esse problema, todas as vezes que a gente se perceber fisgado pelo orgulho, a gente deve tomar um cuidado e um alerta deve ser emitido. A gente deve inverter a situação e pensar, por exemplo, nas situações nas quais nós nos encontramos com pessoas profundamente vaidosas, orgulhosas, soberbas, e em como aquelas situações foram desconfortáveis, indesejadas, cansativas, o ponteiro do relógio não passava. O Amã é esse sujeito, ao lado de quem as horas do relógio não passam. E ele deve nos servir como uma lembrança de que nós não conseguimos viver com gente assim. E de que se nós não conseguimos viver com gente assim, nós não deveríamos nos prestar ao papel de sermos esse tipo de gente também. Bem, isso tudo é o que acontece entre o primeiro banquete e o segundo. Na verdade, eu ainda há pouco falava que isso já era no dia do segundo banquete, mas não. Todo esse ato do testemunho de Amã em relação a Mardoqueu e do desabafo dele com a sua mulher e com seus amigos acontece entre o intervalo do primeiro banquete e do segundo. Nessa conversa em que ele despeja toda a sua glória, toda a sua beleza, toda a sua vaidade aos seus próprios olhos, obviamente, tudo isso,
ele despeja também a sua frustração, a sua angústia. E ele diz assim, só tem um problema, tem um negócio que não me desce a garganta. É esse sujeito chamado Mardoqueu, que permanece à porta do palácio. Esse judeu não me desce, ele não me honra, e eu não aguento vê-lo ali. Enquanto esse homem estiver sentado junto à porta do palácio, eu não terei satisfação. Olha só que coisa pesada que esse texto está dizendo. Nas entrelinhas, o que esse texto está dizendo é que esse sujeito, supostamente seguro da sua imagem, supostamente resolvido com a sua riqueza, com a sua glória, com a sua ostentação, ele vive por um fio na sua estabilidade emocional, porque o simples fato de saber da existência de um outro homem lhe causa um abalo profundo na sua segurança. De modo que, segundo ele, enquanto aquele homem estiver ali com vida na frente do palácio, ele não se satisfará. Por que eu digo que isso é muito forte, que isso é muito pesado? Porque isso é um alerta sobre uma realidade humana que a todos pode nos tocar, não necessariamente nos toca, mas a todos pode nos tocar. E que realidade humana trágica é essa? É a realidade que faz muitas pessoas constatarem que a sua própria paz, a sua própria satisfação e a sua própria alegria dependem do aniquilamento, do extermínio ou de um cabo dado a terceiros. Isso é uma coisa muito louca, mas essa é uma cena que a gente encontra no mundo, em diversos lugares. É uma cena de pessoas que não se satisfazem enquanto não fazem com outras o que acham que devem fazer. Por que isso é maligno? Ora, porque se a minha paz depende do mal que eu faço a outro, assim, de Deus essa lógica não pode vir, certo? Se a minha estabilidade, se a minha tranquilidade é resultado necessariamente do desequilíbrio, da desarmonia, do sofrimento que eu impinjo a terceiros, então Deus não pode estar nessa lógica que me faz acreditar que para que eu tenha paz, outros precisam viver um estado de guerra interno ou precisam ter a sua vida interrompida. Esses projetos, eles não podem vir de outro lugar senão dos ambientes mais malignos da existência humana. A mãe é um sujeito que está dizendo para sua mulher e para os seus amigos que ele só vai ter paz quando o outro não existir. E no mundo, segundo a Bíblia, a paz não é aquilo que a gente atinge quando alguém, quem quer que seja, deixa de existir. No mundo, segundo a Bíblia, a paz é aquilo que a gente desfruta quando nós conseguimos juntos construir um ambiente de harmonia, em que as nossas diferenças não sejam necessariamente um obstáculo para que a gente consiga construir a nossa história, em que os nossos tons distintos de vozes e as nossas opiniões múltiplas não sejam motivo para que nós queiramos eliminar o outro da face da terra. A Bíblia nos ensina que esse mundo de vozes dissonantes e de pessoas diferentes entre si, porque todos somos diferentes entre nós mesmos, esse mundo de vozes dissonantes e de pessoas diferentes entre si pode ser um mundo de paz, sem que para isso nós precisemos exterminar o próximo. Mas Amã é um sujeito que não consegue perceber isso. Para Amã, só há paz se todos se submetem à sua própria agenda. E aí ele compartilha isso. E você sabe o que é mais louco? O mais louco nessa história não é Amã compartilhar isso. O mais louco nessa história é perceber que o desejo maligno de Amã encontra coro e apoio na voz da sua mulher e dos seus amigos. Porque quando eles ouvem Amã dizer: eu não vou ter satisfação enquanto esse sujeito Mardoqueu, aquele judeu, estiver sentado à frente do palácio real, quando eles ouvem isso, eles dão uma sugestão. Eles não falam para Amã: para com isso, Amã, que bobeira, segue sua vida, deixa esse camarada para lá. Não. Eles dizem assim: por que você não manda construir uma forca de 20 metros de altura?
manda construir uma forca, amanhã de manhã você tem audiência com o rei, você estará com o rei e com a rainha, e você pede autorização para que ele seja enforcado antes do dia do extermínio dos outros judeus. E pronto, seu problema vai ser resolvido, você vai ter paz. E ele ouve a sugestão, ele se agrada e ele diz assim, tá aí, vamos fazer essa forca. Então, esse é o capítulo 5 de Esther. O cenário começa a ficar assim, um pouco mais leve, ainda que seja profundamente pesado. Por que começa a ficar um pouco mais leve? Porque o capítulo 5 começa com a lembrança de que mesmo nos ambientes mais hostis, existe a possibilidade de nós encontrarmos resquícios de misericórdia, porque Deus é capaz de operar de todas as formas e por todos os lugares. É bom que a gente se lembre disso. Nos dias mais sombrios, onde a gente olha para as cenas mais assustadoras, é bom a gente se lembrar que Deus sempre pode fazer com que por frestas da nossa existência a sua misericórdia irrompa. Então, o capítulo 5 é um começo que começa nos mostrando que nós sempre poderemos encontrar misericórdia da parte de Deus, mesmo dos lugares mais inesperados. Também é um capítulo que faz a gente se lembrar que a sabedoria é requerida de todos nós e que nós não precisamos ir com afã, com muita sede ao pote, como a gente costuma dizer no popular. A gente pode ir com calma e depois de oração, depois de buscar conselho, depois de nos unirmos em comunidade, nós podemos buscar a execução dos nossos projetos com uma certa parcimônia, tentando discernir o tempo. A gente não precisa ter pressa para realizar todos os nossos projetos, todos os nossos intentos, todos os nossos sonhos. Esther vai com calma. Acreditar que Deus está com a gente não significa ter carta branca para sair correndo na velocidade máxima. A gente pode ir com uma certa paz, com uma certa tranquilidade. Agora, o capítulo 5 também nos lembra que mesmo quando a gente está caminhando na segurança de que Deus está com a gente, de que há um povo nos sustentando em oração, em jejum, ainda assim a gente pode encontrar adversidade. Amã continua sendo Amã. Amã continua sendo esse sujeito vaidoso, que não consegue perceber as coisas para além do seu próprio umbigo, que despeja toda a sua arrogância sobre tudo e sobre todos e que consegue dar mais um passo na execução dos seus projetos malignos. Na vida, às vezes, a gente vai encontrar pessoas que carregam em si intentos malignos. A gente não precisa se desesperar. A gente tem Deus com quem contar, a gente tem uma comunidade com quem buscar ou com a qual buscar conselho, sabedoria, com a qual procurarmos ouvir a voz do Eterno. Amã está aqui, encontrando inclusive couro para a sua malignidade. Vai dormir com a consciência tranquila, com a confirmação de um projeto que o agrada, a saber, uma forca preparada para executar um homem que não lhe desse a garganta. Amã é o retrato do tipo de gente que a gente não precisa ser. A gente não precisa ser de um tipo de gente que, para desfrutar de paz, precisa causar guerra. O caminho da paz proposto pela Bíblia para mim e para você não passa por uma paz que resulta na provocação de guerra, mas por uma paz que se experimenta quando a gente estabelece dentro da gente o compromisso firme de acreditarmos que o que muitas páginas à frente nas Escrituras nos lembrarão, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e nos legou, diz o apóstolo Paulo, o ministério da reconciliação. Nós não somos propagadores do caos, nós somos reconciliadores num mundo ferido. E a história de Esther é uma história de reconciliação. Por maiores que sejam os nossos desejos, por mais legítimos e por mais divinos que sejam, ou seja, por mais alinhados que nós estejamos aos projetos divinos, nós encontraremos obstáculo na vida para a execução dos nossos desejos e projetos. Mas, se você está nesse lugar da história de encontrar obstáculo, de ter os seus próprios amães, fique tranquilo. Ainda tem 5 capítulos pela frente. A história não acabou aqui. A gente está lendo de forma pausada. Mas essa história, por mais que recheada de angústia e de sofrimento e de atestado de malignidade, é uma história sobre todas as coisas, da providência, do cuidado e do amor insistente de Deus. Um Deus que não nos abandona. Na semana que vem a gente continua
no capítulo 6 e você vai ver a reviravolta que essa história dá. Eu espero que você permaneça em paz, com seu coração, a sua saúde, a sua mente guardados e firmes no Senhor, e até o nosso próximo encontro. Fique com Deus.